Olá, pessoal! Estamos de volta com o Decida-se e Movimente-se. Estava com saudade de vocês. Já faz tanto tempo que a gente deu uma pausa e as pausas elas trazem para a gente uma reflexão. Aliás, várias reflexões. E eu pensei assim, quando eu retomar ao Decida-se e Movimente-se, claro que todos os nossos convidados, que são sempre especiais, traremos novidades, uma forma diferente de fazer o podcast, de trazer temas que interessam de fato a você que está aí do outro lado. Vocês sabem que eu trabalho 2 temas. Eu trabalho a gestão empresarial via planejamento estratégico e trabalho física quântica, que é a ciência que comprova a espiritualidade. Eu vejo que a gente tem demanda para os 2 grupos, mas hoje, em especial, eu quero começar com a espiritualidade. Por quê? Sempre tem uma razão da gente retomar com um tema forte que move a gente. E eu fico pensando que essa energia que move, ela é tão maravilhosa que a gente não pode perder as oportunidades que a vida nos oferece. Então, assim, eu quero começar hoje dizendo a vocês que a energia que move o Decida-se e Movimente-se, ele começa, então, dizendo que quando nós fazemos um favor, quando nós entramos no círculo virtuoso, nós trazemos benefícios, não só para nós, mas como para o outro. E a ciência, ela comprova isso. Existe um autor que se chama Michael Faraday. Em 1810, ele falou sobre isso, porque ele foi um dos precursores do movimento da energia. Ele foi a pessoa que começou uma grande investigação a respeito disso. Como ele era católico, fervoroso, me parece que na época vitoriana ele escreveu algo sobre esse círculo virtuoso que eu vou ler para vocês e que está nesse livro Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade. E ele diz assim: os seres humanos são sagrados e todos nós devemos obrigação uns aos outros, com base na natureza sagrada. Eu o ajudei e você ajudará o próximo e o próximo ajudará o outro e assim por diante até que se complete este círculo virtuoso. Então, assim, eu quero fazer um bem a você, você faz um bem a mim e eu trouxe hoje para fazer um bem a nós todos o Júlio Machado. O Júlio, gente, ele é a pessoa, conheci recentemente, fantástico, trabalha com temas que nós somos apaixonados, comportamentos, mudanças. Ele é um estudioso da filosofia, ex-professor de biologia, ele é contador de histórias. Olha que legal. E a gente vai aproveitar aqui hoje e pedir para ele contar histórias para gente. E é um escritor. Então aqui ele está comigo agora e eu gostaria, Júlio, de te dar as boas-vindas e de que você se apresentasse, porque nada melhor para falar de você do que você mesmo. Ah, muito bem, Cida. Eu agradeço muito o convite de estar aqui nesse seu podcast. Para mim, eu estou estreando, né, nesse tipo de formato que hoje é tão atual, né? Sim. E vai ser muito legal para a gente bater esse papo, fazer esse diálogo. Sim. Eu fui um professor de biologia, trabalhei, né, me entendo como um educador, né? Sim. Porque a minha caminhada na biologia não foi pela parte mais fisiológica, biológica propriamente dita. Foi mais assim nessa interação, na parte ecológica, na parte assim, da evolução, dessa homeostase, do equilíbrio, né, que o corpo inclusive tem. Sim. Eu gostava muito de estudar os hormônios e tudo. Mas eu comecei a trabalhar com meus alunos essa área da sexualidade humana,
que era uma ponte entre a biologia e a parte comportamental. Sim. Né? Tanto é que meu primeiro livro chama-se Sexo com Liberdade. Foi um livro escrito para adolescentes na década de 80. Inclusive até a editora Vozes publicou ele há muito tempo. E de lá, aí foi uma década, né, fazendo esse trabalho nas escolas, junto às famílias, trabalhando essa parte que era ainda muita novidade na época, né, trabalhar essa questão da educação sexual. Né? E a partir dos anos 90 eu já mudei um pouco a minha trajetória, trabalhando mais com as empresas na área de qualidade de vida, relações interpessoais, deixei a sala de aula e me tornei um palestrante. Bacana, hein? E aí, de lá para cá, o que eu só faço é isso. Palestras nas empresas, nas escolas, nas prefeituras. E também me dedico muito a trabalhar grupos, facilitar grupos, principalmente nessa caminhada espiritual das pessoas. Bacana. Quando a gente fala caminhada espiritual, seria, no fundo, o encontro da pessoa com o mais profundo dela mesma. Sim. Que é correspondente a dizer encontrar-se com Deus. Que maravilha! E eu fico pensando assim, são tantas as perguntas e as abordagens que nós poderíamos fazer aqui, que eu disse assim, será que a gente vai traçar um roteiro? Não, a gente vai conversar e essa espontaneidade da fluidez do diálogo é que torna o diálogo bacana, porque aqui nada foi... como se diz, premeditado? Isso, preparado. Preparado, isso, preparado. Combinado, isso. Então, tudo vai sair assim muito naturalmente. Eu pesquisei um pouco sobre o Júlio e eu vi um podcast dele muito interessante que ele fala sobre espiritualidade e romantismo. Depois eu vi um dele também que ele cantava. Eu não sei se é porque eu também sou super chegada à música. Eu acredito que quem canta seus males espanta, sim, Senhor. Uhum. A gente tem a leveza, né, com a música, ela traz toda uma condição energética elevada, porque a música não só move emoções, como também ela tem um ritmo que muitas delas estão associadas ao ritmo do coração, e isso faz com que a gente produza automaticamente uma energia bem bacana. Pode ser um agradecimento, a energia da alegria, da gratidão, do amor. Então, assim, a música, ela sempre nos inspira muito. E isso me chamou muita atenção aqui quando eu me propus a convidar o Júlio para participar dessa mesa e trazer esse tema para você. Júlio, conta pra gente como é que surgiu essa ideia da espiritualidade e do romantismo. Tá bem. Isso foi quando li um livro, há muitos anos atrás. Eu estava escrevendo um livro meu também, chamado Amor e Mudança, que foi meu segundo livro. Certo. E na época muito envolvido com essa questão do relacionamento, homem e mulher, que essa sempre foi também uma área de aprendizagem muito, muito interessante para mim, muito importante. E lendo um livro do Robert Johnson que chamava We, ele teve uma trilogia, We, She, He. Sim, em inglês, sim. Ele, ela e nós, né? E nesse livro We, ele falava que o amor romântico ele surgiu de uma necessidade espiritual das pessoas que não era devidamente satisfeita. Principalmente naquela época ali da Idade Média, onde começaram aqueles trovadores, aqueles cavalheiros, né, que elegiam uma dama. Era um tipo de amor platônico esse primeiro amor. A musa da inspiração. A musa inspiradora, né? Então era um tipo de amor platônico onde você não entrava em contato com a pessoa, mas ela o inspirava a realizar os seus feitos, suas causas. Ela existia na imaginação, né? Ela era uma pessoa idealizada. Exatamente. Né? Bom, e como a igreja na época era uma igreja, assim, principalmente a igreja católica, porque essa questão do romantismo é uma questão bem ocidental, né? No Oriente isso está chegando agora, e olhe lá, porque no Oriente não existia casamento por romântico, né? Por amor, existia assim. por arranjos familiares, coisas assim combinadas, né? Então você já sabe com quem você vai casar, pequenininho já está encomendado, né? Até hoje em alguns lugares é assim, as famílias é que resolvem.
E a igreja, ela estava assim, muito envolvida com a parte profana, ela estava muito misturada, ela estava envolvida com o Estado, enfim. E acabou que as pessoas não recebiam, que eu estou dizendo, pelo menos a população de um modo geral, aquela devida nutrição espiritual. E a alma, ela tem essa necessidade de buscar algo além dela mesma, maior que ela. Tem até uma música do Jota Quest que fala assim: quero um amor maior, sim. Amor maior que eu, né? Sim. Então essa coisa de sair para além de si mesmo. Então o romantismo, ele tem nas suas letras uma pegada que você pode, dependendo da maneira como você trata a letra, por exemplo, quero um amor maior, essa do Jota Quest, ela serve também ela serve para a questão espiritual. Sim. Depende de quê? Para onde você olha. Claro. Se você olha na horizontal para uma pessoa, ela se torna música romântica. Sim. Mas se você eleva o seu olhar, ela se torna sacra. Ela se torna música sacra, né? Eu sem você não tenho porquê, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Se eu olho para uma pessoa, eu estou romantizando. Sim. Ou seja, fazendo aquela pessoa que ela me complete, que ela me dê aquilo que me falta. Mas se eu olho para o alto, aí eu mudo as coisas. Claro, né? Você me lembra uma coisa muito importante, porque a música, esse romantismo, o que poderia caracterizá-lo, então, seria uma música que não tivesse um viés erótico. Claro, né? Não, também não, porque você veja que até nos Salmos de Salomão, aliás, no Cântico dos Cânticos, tem uma pegada bem erótica. Qual também. Que é a pegada erótica? Essa coisa dos seus seios são como cachos de uva e tal, que eu me delicio. E isso é colocado na Bíblia. Tá certo? Mas isso dentro de uma relação, não é erótica, mas de uma relação assim, de muita intimidade, seria de um amor de um realmente, prazer que você tem, que o espiritual também entrega para a pessoa. Sim, entrega. É o êxtase espiritual. Né? No fisiológico chamaria de um orgasmo, né? Sim. E na parte espiritual você chama de um êxtase, que são também comportamentos assim um pouco diferentes do ponto de vista fisiológico, né? Bacana. E aí, Júlio, eu tô vendo também aqui que ele escreveu, né? Só para a gente aproveitar o tempo, a gente já passando para o próximo, que seria o seu livro, que eu tô vendo aqui na minha frente, um nome que me chamou a atenção. Gostei demais do que eu vi. Qual que é o nome do livro? O Certo é o Avesso. O Certo é o Avesso. Esse livro foi escrito há 5 anos atrás. Ele veio bem assim na trajetória, marcar uma trajetória quando eu estava estudando um curso em milagres, que é um livro chamado Um Curso em Milagres, que é um livro que fala muito de perdão, que fala muito de você ir de volta para casa, como um filho pródigo, né? Sim. De você realmente retornar para esse lugar que, na verdade, você nem saiu. Porque quando você fala que um raio de sol está ligado ao sol, ele nunca desgruda desse sol, né? Ele está sempre ligado. Da mesma forma, nós, em relação à fonte criadora, estamos sempre ligados a ela. O problema é que quando a gente envereda pela vida como se não existisse essa ligação, a vida começa a funcionar assim, como se não existisse. Porque mesmo que você esteja ligado a alguma coisa, se você não considerar aquilo, se você desconsiderar, você não muda aquilo, você continua ligado. Mas só que você começa a viver uma vida ilusória. Vamos imaginar. que eu estou pensando aqui, no que você está dizendo, é que eu gostaria que você explicasse de novo. Porque eu não entendi assim, como assim, eu desligo, porque a física quântica, ela diz que nós estamos, de fato, conectados o tempo todo. Mas você pode se desligar e criar uma vida ilusória. Ah, sim.
Tá certo? Pode. O que é ilusão quer dizer, você não mudou a realidade, mas você vive uma ilusão. A realidade continua ali, você continua ligado. Você continua ligado. Em unidade. Sim. Tá certo? Você desliga, mas você não desconecta. Não. Você do fio. É igual uma pessoa que deixou a sua vida normal e entrou numa vida paralela no computador. Ela cria uma vida paralela. Ela tem uma vida ali ilusória e ela vive de fantasia. Inclusive, sim, hoje, com certeza. Tem gente, inclusive, comprando terreno, comprando bolsa, roupa, naqueles sites onde a pessoa entra e ela vive ali uma vida virtual. Sim. Né? Que a gente chamaria vida virtual, que é uma vida ilusória, completamente desconectada da sua vida terrena. A sua vida sensorial, que a gente chamaria real, né? Pelo menos para esses termos aqui. Então a mesma coisa acontece na nossa existência. Nós temos uma criação, a gente é criado. Sim. Nós não somos criadores de nós mesmos. Não. Essa é uma primeira questão importantíssima. Sim. Né? Somos criados, quer dizer, a gente se rende a essa evidência. Espera aí, eu não criei a mim mesmo, eu sou filho do cosmos, eu sou filho das estrelas, eu sou filho de Deus, enfim, o nome que você quiser dar, tá certo? É igual um raio de sol. O raio de sol não criou a si mesmo, ele é uma extensão do sol. Sim. E está intimamente ligado a ele. Você não consegue separar o sol e o raio. Aqui termina o sol, aqui começa o raio. É uma ligação. É uma extensão. Uma extensão. E, inclusive, o sol só é percebido pelos raios. É muito interessante porque tudo isso que você fala, ele está diretamente conectado com esses estudos da ciência. Por isso é que, em algum momento da minha vida, eu dei uma parada e pensei assim, bom, eu vou buscar alguma coisa complementar, exatamente, Júlio, para levar para as pessoas que estão no convívio da gente, no trabalho, no treinamento, nesses treinamentos que, por exemplo, você ministra treinamentos comportamentais. Sim. Eu também ministro, porque ele é parte da gestão do planejamento estratégico. Sim. Então, eu faço a mentoria, faço a gestão toda do planejamento até o resultado final, mas nesse caminho aí, eu observei uma coisa que você falou muito bem aí, que é preciso dar um passo adiante, olhar com um outro olhar diferente, complementar o que é técnico, que muitas vezes, né, a gente fala de comportamentos e coisas que são básicas num treinamento comportamental, mas que tem alguma coisa de técnico. E o que falta, na minha opinião, para muita gente é essa questão da espiritualidade. Então, essa pegada de buscar no infinito, no cosmos, em Deus, trazer isso para dentro da empresa, porque, por exemplo, a empresa, não sei se você percebe isso, ela não gosta que fala muito em Deus, nem religião, não, ok. Vamos falar de espiritualidade. Então, exatamente por isso eu busquei a física quântica. É só uma questão de nomenclatura. Exatamente. Por exemplo, você fala meditação, as pessoas ficam assim, mas se você fala mindfulness, aí já muda. A mindfulness tem um monte de gente que não sabe também não, mas que a atenção ativa. Atenção plena, a pessoa está ali concentrada. Fala em oração, todo mundo entende. Então eu trocaria a meditação por oração. Mas a palavra oração está muito impregnada de religiosidade não também. Sempre, né? Não. Porque, por exemplo, acabei de fazer eu fiz uma oração recentemente, que é a chamada oração da coragem. Sim. E ela está carregada de espiritualidade. Sim, mas é como eu estou te dizendo. mas não está ligada tá ligada à energia que eu crio dentro de um processo de coragem. Portanto, é que todas as religiões elas têm um processo de oração. Sim. Né? Mas normalmente quando você fala assim, vamos orar, né? Aí as pessoas já logo imaginam uma cena evangélica, católica, ou coisa parecida, né? Então, porque é uma terminologia. As nomenclaturas, elas podem ser barreiras, elas podem ser impedimentos para que a verdade chegue. Porque todos nós temos sede da verdade. Sim. E que a verdade é uma coisa que nutre todos os seres humanos, que nós somos diferentes em termos de nossas expressões, nosso tamanho, nossa pele, etc., nossas feições.
mas internamente nós somos muito parecidos. Não estou falando do ponto de vista fisiológico, assim, da nossa necessidade humana. Nós todos queremos assim uma coisa só, e o que a gente mais quer, se a gente pudesse resumir numa palavra só, é amar e ser amado. Sim, e ser amado. Né? O amor, todos buscam isso, né? o amor é o que mais nos define. Sim. Tanto é que quando você se aproxima dessa vibração amorosa, e o amor é uma vibração. Sim, é 500 Hz, tá? Né? Uma vibração. Sim, ela é maravilhosa. E ela é um divisor, tá? Aqui, ó, vou te mostrar onde ela está. Essa aqui é uma pirâmide chamada pirâmide de níveis de consciência, ou da consciência suprema do Dr. Hawkins. Ô, Júlio, eu sempre trabalho com essa pirâmide. Tá? Eu gosto muito desse nível de frequência. E aí, ela tá aqui, ó. Ela é um nível de expansão. Então, quando você quer expandir qualquer coisa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, você tem que vibrar o amor. Que é um amor 500 reais. Você tem que estar lá em cima. Porque aí é possível, de fato, que as coisas aconteçam. Mas veja bem, nessa pirâmide, eu fiz uma mudança nela. Do Dr. Hawkins? Fiz. Eu peguei muito a ideia dele, sim, mas se você colocar a palavra amor como um dos ingredientes dessa pirâmide, dá a impressão que existem outras coisas que não sejam amor, além dele, tá certo? Porque já que você colocou ele dentro de uma frequência... Ele tem uma frequência, porque quando Então essas outras frequências não são o amor, são outra coisa que não seja Não, ele. mas todas estão ligadas ao amor. Por exemplo, se você pega gratidão, o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa em estado de gratidão. Ela não precisa nada, mas é preciso estar no estado amoroso. Por isso que ela é a base. Depois ela vai expandir para a alegria, para a paz, para, sei lá, todas as outras. Certo, mas aí para poder ficar mais claro, eu preferi tirar a palavra amor aí. Tá. É uma adaptação, né? E deixei que o amor é tudo isso. E o que varia é a intensidade dele, é como a luz. Sabe por quê? É porque o amor, ele tem algumas condições. Se você pega ágape, que é o amor incondicional de Cristo, esse é um amor realmente incondicional e supremo, que eu acredito que exista entre pais, de pais para filhos. Ele é incondicional. Depois os outros amores, eu acho que se a vibração não chega a ser, é o que você está dizendo, a ser o 500, porque ele está muito associado a Eros, a questão física. Tá certo, mas aí quando a gente fala assim, o amor é tudo, só o amor é real, Deus é amor, peraí. Eu acredito que sim, que Deus seja amor, Então, o que nós fazemos... Deixa eu te colocar a minha visão. Coloca. Não é nada contra isso, não é apenas complementar, sim, tá certo? É igual a luz. A luz é uma coisa só, o que varia é a intensidade dela. Sim. Você tem lugares mais iluminados, menos iluminados. Sim. Inclusive, se você falar sombra... Você vai falar assim, é o contrário da luz. Não. Não, a escuridão, né? Ou a escuridão. É a ausência de luz. É uma ausência de luz. Quer dizer, o que existe é luz. O que existe é luz. O que existe é amor. Sim. E à medida em que a frequência do amor vai diminuindo, que ela vai perdendo intensidade, que você vai se desligando dela, vai aparecendo outras coisas que a gente chamaria de culpa, de vergonha. Não, eu penso que esse amor, quando ele vai diminuindo a frequência, muda de nome. Ele passa a ser uma admiração, ele passa a ser sei lá... Mas é amor. Porque eu admiro alguém... Porque o que existe é amor. Sim, o amor é a referência. Agora, o que tem são os nomes que a gente vai dando. A frequência vai baixando e ele vai mudando o nome. A palavra amor aqui, para deixá-la, inclusive, até aqui embaixo. E aqui embaixo eu não colocaria, não. Por quê? Porque aqui é muito pouco. É pouco. Mas é amor, pode ser. Por quê? Porque quando a pessoa está em luto, está em apatia, ela está numa carência. Carência é uma perda, né? De amor. Total. O que ela mais quer é amor. Mas a energia é outra, né? Baixou tudo. A vibração... Baixou, a frequência está lá embaixo. Baixou. Agora, quando a gente fala assim, aqui nessa faixa de 500 Hz, é uma faixa assim, onde o amor está realmente assim, pujante. Sim. Onde ele está assim... milagroso, né? Está frutificante. Ele é transformador, né? Transformador. Por isso que ele tem essa vibração. Eu concordo aí com você
de dizer que ele vai baixando aqui, mas só que ele vai mudando o nome também. Ele muda porque vai ser admiração, depois assim eu tenho uma simpatia muito grande, depois assim eu gosto demais, eu tenho maior respeito. Então, isso tudo é uma forma de amor. Só que é um pouco menor do que essa frequência. E que a gente poderia, se eu tirar o nome amor aqui, porque amor é tudo isso, eu colocaria benevolência, tem infinitos nomes, né? Bem-aventurança, tem vários nomes que você pode dar quando você quer se referir a uma frequência vibracional mais intensa. Muito bem, Júlio. Aí eu já vi que a gente vai conversar e é assim, a discussão ela fica boa quando a gente encontra pontos não divergentes, mas complementares. Isso é muito legal, porque isso enriquece muito a nossa conversa. Porque uma coisa não contradiz a outra. Não, absolutamente. O que se tem é uma visão diferente da mesma coisa. Claro. Percebe? Sim. Isso aqui tá perfeito. Mas agora, assim, mas deixa eu te falar de uma outra forma. Aí eu entro com uma outra forma de dizer. Sim. Né? É o que se chama de pontos de vista. Né? Que são a vista de um ponto. Você ver a coisa de um outro lado, ela não deixa de ser verdadeira. É claro, você vê a sombra mudando de posição, você só vê um lado diferente. Né? O professor de pintura, ele usa muito isso, né? Ele coloca, por exemplo, uma jarra com flores e uma vela. Então, dependendo da posição do grupo, eu vou ver a mesma jarra com a mesma flor. Porém, a posição da sombra e a forma do meu desenho, que é a mesma jarra, ela tem uma visão segundo o meu ponto de vista. Veja, por exemplo, se eu colocar aqui, se eu escrever aqui esse símbolo aqui agora. Se eu escrever, para mim ele é um 9, para você pode ser um 6. E ele não deixou de ser o que é. Exatamente. A verdade é isso aqui. Ela não tem nome nem conceito. Depende do ponto de vista. Mas o ponto de vista, ele dá atributos. Sim. Tá certo? Ele conceitualiza. Sim. E o que mais acontece nos conflitos humanos? É a gente ficar apegado aos conceitos. E fica rígido, né? Ao significado das coisas. Então eu acho que o meu significado é o certo, o seu é errado. É o que gera toda a polarização. Sim. Né? Quer dizer, uma pessoa fala que é 6, outro que é 9 e um quer bater no outro. Um quer, não é bater, não. Tem gente que quer matar. Quer matar. Né? O outro. E eles não compreendem que, peraí, não é só porque eu estou vendo diferente de você, não quer dizer que você está errado, não é? Você simplesmente tem uma visão, um espectro de mundo, de visão de mundo diferente. Não quer dizer que eu tenho que concordar com você, que eu tenho que passar para o seu lado, mas é isso que é a base do respeito humano, né? Da tolerância humana. E, inclusive, se as pessoas compreendessem isso, muitas brigas, muitas discussões deixariam de existir. Olha, né? É exatamente isso. Mas também, se a gente for falar que hoje, não sei, eu não quero falar do mundo atual, porque eu acho que ele está... Nesse livro seu aí, ele tá do avesso. O avesso, né? Não, ele tá totalmente o inverso dos valores que eu aprendi. Então, assim, eu nem vou entrar no mérito dessa questão aqui agora, porque ela vai pegar. Então, assim, eu vejo uma inversão de valores terrível, tá? E me preocupa um pouco, não por mim mais, mas pelos meus netos, pelas futuras gerações. Eu não sei o que eles encontrarão. O que os espera aí na frente, né? Eu não sei. Mas voltando ao nosso aqui, ô Júlio, eu trouxe para você esse livro aqui, tá? Escolhas. E tá tendo plástico, eu vou tirar o plástico aqui para você. Mas deixa eu tecer um comentário a respeito desse título, O Certo é o Avesso, né? Vai lá. Por que eu quis colocar? Ele é provocativo, mas peraí, o certo é o avesso? O certo não é o certo? O que é isso? É porque existem basicamente dois sistemas, dois modos da gente compreender a vida. A partir de um olhar de separação ou de um olhar de unidade. Sim. Certo? Quando eu me vejo como um ser separado, aí eu me conceitualizo de uma forma completamente de quando eu me vejo de uma forma unida, quando eu sou um com a fonte, tá certo? Um com a fonte.
Tá. ou separado da fonte. Quando eu falo da fonte, é assim, é o raio do sol separado do sol, Sim. ou o raio do sol junto com o sol. Sim. Uma visão, ela é real, porque o raio do sol nunca separou do sol. Sim. E a outra visão, que seria um raiozinho saindo por ali, andando por aqui, seria uma miragem, uma completa alucinação, porque isso não é possível existir. Seria a mesma coisa que um redemoinho num rio. Imagina um rio e de repente surge um redemoinho, aquela espiral ali, né, de água. Você já pensou se esse redemoinho resolvesse ter vida própria? Fora do rio? Vira um ciclone. Não, fora do rio. Sair, é possível, eu te pergunto, é possível ele continuar sendo redemoinho fora do rio? Não. Não. Ele só é redemoinho porque ele está no rio. Sim. Mas essa loucura aconteceu. Como assim? As pessoas entenderam, esse inclusive é o chamado pecado original. Ah, tá. Né? Que é a desconexão da fonte. Tá. A desconexão é o raio do sol que se desconecta da fonte e vive como se fosse um ser separado. Claro, se desconectou da divindade. Isso que significa comer do fruto da ciência do bem e do mal. Sim. É uma alegoria, mas muito profunda. Que quer dizer, metáfora maravilhosa. Eu sei o que é bom para mim, eu resolvo a minha vida, eu me conduzo. E a partir do momento em que a pessoa entrou nela, não é que você um dia decidiu isso, não. Isso é um software. Caminho. Vem de fábrica. Sim. É um software coletivo. Né? A partir do momento que a gente está nesse software, porque na verdade você já está nele. Bastou encarnar aqui, bastou nascer aqui, você já está vivendo a separação. A própria saída do ventre materno já é a primeira separação. Né? E aí toda uma educação que a pessoa recebe e tudo mais. E aí uma coisa começa a se instalar na pessoa, inevitavelmente, o medo. Sim, que é uma energia baixíssima. A vibração dela é muito baixa. Que é quando a vibração do amor começa a ficar muito baixa, a gente começa a chamar de medo. E o medo nos seus mais variados desdobramentos. Exatamente. Culpa, vergonha, apatia, inércia, tudo isso são desdobramentos. Luto, de inveja. Tudo isso tem a ver com o medo. E o que é o medo? O medo é uma sensação de que você está por sua conta própria. E que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Você não pode contar nem com pai e mãe, porque você conta e às vezes se decepciona. Tá certo? E aí que vem a questão. A vida começa a ser construída nessa base. Como é que está o nosso mundo aí hoje? Os países, uns têm medo dos outros, as relações comerciais são baseadas na insegurança, na desconfiança. Sim. Né? Então a gente cria todo um jeito de viver que eu chamo de... que é chamado de certo. E aqui que eu falo, não, o certo não é isso aí não, o certo é o avesso. É o avesso. O avesso significa você virar para o outro lado. Ou seja, sair dessa vida desconectada, que é uma vida ilusória, que é uma vida que só te traz doença, que só te traz sofrimento, e voltar, é o filho pródigo, e voltar para a sua realidade, quem é você. Por isso que a maior descoberta que a pessoa vai fazer no seu caminho espiritual é quem sou eu. Né? E eu tenho um livro que eu quis trazer aqui também para mostrar, um curso de amor. Né? Esse livro, ele fala assim, quer ver? Como você leu do seu pedacinho, deixa eu ler um pedacinho desse aqui. Existe um caminho de conhecimento que pode levar-te para além de onde todo o aprendizado te levou. Esse caminho pode levar-te para a verdade de quem tu és. A verdade de quem tu és. Essa é a proposta do livro, te levar para você conhecer a sua verdadeira identidade. E essa, para minha surpresa, eu compreendi e vivo, né, pauto a minha vida segundo essa compreensão de que eu sou não um ser separado, eu sou um ser junto, ligado, conectado. Conectado, não só a Deus, sou conectado a você, sou conectado a todos. Sim. Então, por isso que na minha relação com você, os seus interesses são meus interesses também. Eu não quero te lesar, eu não quero te fazer mal, porque o que eu faço a você é a mim que eu faço também. Né? Somos um, a gente não fala tanto isso? Sim. Somos um. Né? Mas o que é isso na prática? Exatamente. Isso significa a gente viver como irmãos. Sim. Né? A gente tem as nossas diferenças da expressão do mesmo amor que somos.
né? Então, gente, olha isso. Eu estou assim, quase no finalzinho aqui do nosso tempo, porque isso aqui é tão bom que passa voando. E eu quero dizer pro Júlio que nós já estávamos conectados de alguma forma e isso ocorreu hoje, esse encontro, e eu tenho certeza que isso de alguma forma ele será alimentado pelas nossas ideias, pelos nossos desejos, não sei, por tudo de bom que possa realmente surgir quando você encontra alguém e você pensa assim, isso é soma. Então, essa conexão que é propiciada pelo universo, porque a gente não sabe como que isso ocorre. Alguém disse em algum momento naquele dia, e aí as pessoas que já estavam conectadas, inclusive nesse que você disse aí, nesse finalzinho aí, que você fala, eu estou conectada ao divino, a fonte. Isso é a base da espiritualidade. Veja no Oriente. Exatamente. Eles chamam de yoga. O que é yoga? A união. Exatamente. O que a palavra religião significa? Religare. Né? Exatamente. Tudo tem que caminhar para esse lugar de encontro, de juntar. Isso, olha isso. E tudo tem que caminhar para esse lugar de encontro, de juntar. E nos juntamos aqui hoje para trazer um conteúdo bacana, gente, porque o Júlio tem muito conteúdo. Eu tenho o maior prazer em trazê-lo aqui no Decida-se, Movimente-se. Eu quero trazer sempre pessoas que possam somar e trazer ideias diferentes, conceitos diferentes, experiências diferentes. E fica aí, Júlio, o convite, porque hoje a gente não tem tempo para história, mas quem sabe a gente pode fazer um outro podcast. Só de histórias, Só de história, vamos contar história. Eu vou trazer as minhas histórias, você vai trazer as suas histórias. Eu tenho até um livro que chama Histórias para Crescer. Tá vendo aí, ó? E cada historinha que a gente conta tem uma moralzinha da história, assim, tem aquela mensagem no final. Eu não tenho as histórias escritas, mas eu tenho as histórias na memória, e eu tenho as histórias que são maravilhosas, e histórias de milagres, histórias de superação minha, do outro, do amigo, da família, e isso é maravilhoso. Então a gente vai somar. Fica o convite, Júlio, para que você possa retornar em algum momento para a gente continuar essa conversa super bacana. Leve meu livro. Tá pronto. E aquilo meu para você também. Muito obrigada. Tá vendo, gente? Isso é a troca da gentileza, a troca da soma, do conhecimento. Eu sou muito feliz de saber que eu tenho no meu círculo de conhecidos, relacionamentos, amigos, pessoas que sempre acrescentam, trazem ideias novas. Essa abertura é muito importante que a gente tenha, que você tenha. Esteja aberto ao novo, esteja aberto ao diferente. Ok. Quer terminar, Júlio, sua palavra final? Eu apresentei aqui tanto o meu livro, Certo é o Avesso, esse livro, Um Curso de Amor. Quem que se interessar, porque não tem em livrarias, né? Você teria que buscar comigo mesmo. Até o curso de amor também. A gente pode deixar no... Eu sou um distribuidor. E aí eu tenho o meu Instagram, né? Que é um Instagram bem ativo, que é o Júlio Machado Palestras, no Instagram. Tem o meu WhatsApp também, que você pode depois colocar como crédito também. Ele coloca lá depois. Isso, que é o 31 98744 0793. E aí você me manda uma mensagem e a gente começa a conversar para poder facilitar se você quiser a aquisição de algum desses materiais, tá bom? Então, obrigado, Cida, pelo convite. Conte comigo aí para outras rodadas. Com certeza. Tá bom? E você que nos ouviu, saiba que voltaremos. Na próxima semana, ou daqui 15 dias, teremos novos temas, novas pessoas super interessantes, trazendo uma bagagem muito rica que poderá somar com você, para você, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Fica meu carinho, meu abraço e meu agradecimento pela sua atenção. Namastê. Namastê.